Você sentiu aquela pressão? Sabe, aquela sensação de que todo mundo está ganhando dinheiro, menos você? Bitcoin batendo recordes, ações explodindo. Aquele primo que nunca entendia nada de investimento, de repente postando foto na frente de um carro importado. E você? Você que estuda, que se informa, que tenta fazer as coisas certas, continua no mesmo lugar. Essa sensação, ela tem um nome. E não é você está atrasado. É outra coisa, muito mais profunda. Porque a verdade que ninguém te conta é esta. Essa pergunta que você está fazendo, por que eu não? Essa pergunta, ela já é a armadilha. Nos próximos minutos você vai entender 3 coisas. Primeiro, porque exatamente neste momento todo mundo parece estar ganhando. Segundo, qual é o código invisível que faz você sentir que precisa entrar nessa corrida? E terceiro, o mais importante, como hackear o jogo em vez de ser hackeado por ele? Porque enquanto todo mundo corre, quem realmente entende o sistema simplesmente para. E observa. Dezembro de 2024. Bitcoin ultrapassa $100 mil pela primeira vez na história. O S&P 500 bate recordes atrás de recordes. Wall Street chama de Santa Rally, o rally do Papai Noel. Parece mágica, né? Parece que finalmente, todo mundo vai ficar rico ao mesmo tempo. Exceto que a gente já viu esse filme antes. Holanda, 1637. Tulipas valendo mais que casas. Estados Unidos, 1929. O mercado só sobe. Dot-com, 1999. Dessa vez é diferente, é tecnologia. Imóveis, 2008. Preço de casa nunca cai. Mesmo roteiro, mesmos atores, mesma conclusão. Mas sabe qual é a parte realmente interessante? Não é o mercado que repete o ciclo, é a mente. Porque o padrão é sempre o mesmo. Primeiro, poucos espertos entram cedo. Ganham muito? Segundo, a história se espalha. Jornais, redes sociais, jantares de família. Terceiro, o FOMO se instala. Se eu não entrar agora, vou perder o trem. Quarto, a massa entra, exatamente quando os espertos estão saindo. Mas hoje eu não vim falar de bolha. Até porque você já sabe disso, né? Você já leu os artigos, já viu os gráficos, já ouviu os avisos. E mesmo assim, continua sentindo aquela pressão? Então a pergunta real não é: o mercado está em bolha? A pergunta real é: por que eu, sabendo de tudo isso, ainda assim sinto que preciso entrar? E é aí que a gente precisa falar da Matrix. Pensa comigo. O mundo funciona como uma máquina de renderização 3D. Sabe aqueles jogos de videogame super realistas? Pois é, a realidade que você vê é a interface. Carros, casas, roupas de marca, viagens para as Maldivas, stories no Instagram. Isso tudo é o que a máquina renderiza para você. É a interface visual. Mas por trás tem um código-fonte. E o código-fonte tem 2 linhas principais. Linha 1. Eu existo porque os outros me veem existir. Validação social. A droga mais viciante do planeta. Linha 2. Se eu acumular o suficiente, talvez eu seja eterno. Fuga da mortalidade. Porque lá no fundo, bem lá no fundo, a gente sabe que somos pó. Então a gente tenta construir pirâmides. Carros importados, carteiras de investimento, seguidores, extratos. Qualquer coisa que grite: eu estava aqui, eu fui importante. Mas aqui está o paradoxo da ostentação. E presta atenção, porque isso muda tudo. Todo mundo acha que na ostentação existe um ganhador e um perdedor, certo? O cara que compra o carrão perde, virou escravo da validação externa. Precisa do olhar do outro, precisa da inveja, precisa do nossa. Mas e o cara que vende? Esse perde pior,
porque ele se torna refém de uma performance 24 horas por semana. Ele não pode parar de ostentar, porque se ele para, a ilusão quebra. E se a ilusão quebra, o negócio dele desaba. Comprador, escravo da validação. Vendedor, escravo da performance. Os dois são prisioneiros do mesmo código. E a Matrix? A Matrix não precisa te forçar a entrar no jogo. Ela só precisa te mostrar que os outros estão jogando. E esperar. Porque tem um bug no software humano. Peraí, a gente não consegue ver uma corrida sem querer entrar nela. É um circuito ancestral. Faz 200 mil anos que funciona assim. Se a tribo tá correndo, você tem que correr. Ou morre. Não dá tempo de perguntar para onde ou por quê. Só dá tempo de correr. O problema, hoje, a tribo tá correndo para comprar em FT de macaco. Mas o instinto continua o mesmo. Então deixa eu te mostrar os 4 níveis do jogo. Nível 1. A massa. No piloto automático. Vê todo mundo comprando, compra. Vê todo mundo vendendo, vende. Nem sabe que está jogando. Nível 2. Os conscientes. Sabem que é um jogo, estudam, tentam vencer conscientemente. Leem livros, fazem cursos, analisam gráficos. Mas continuam dentro do tabuleiro. Nível 3. Os vendedores. Esses descobriram que o dinheiro de verdade não está em jogar a corrida. Está em vender a corrida para os outros. Coaches, gurus, influencers, cursos de liberdade financeira. Eles não jogam mais, eles vendem o jogo. E tem o nível 4. A terceira mente. A terceira mente não está dentro do tabuleiro, não está fora do tabuleiro. Ela está observando o tabuleiro, de cima. Enquanto todo mundo decide se joga com as peças pretas ou com as brancas, a terceira mente pergunta: quem definiu as regras do xadrez? E quando você acessa isso, quando você realmente acessa, tudo muda. Porque você percebe que dinheiro não é objetivo, é combustível. Status não é conquista, é ruído de fundo. E a corrida é uma distração da única corrida que realmente importa. A corrida que acontece no milissegundo entre o impulso de comprar e o clique no botão. Entre o desejo de postar e a foto indo para o feed. Entre o FOMO batendo e você reagindo. Nesse milissegundo, nesse espaço que ninguém te ensinou a ver, você é completamente livre. Você é soberano. Então, deixa eu te dar um protocolo. Simples. 3 passos. Passo 1. Da próxima vez que você sentir aquela pressão, todo mundo está ganhando, menos eu, não reaja. Só observe. Observe a sensação subindo pelo peito. Observe o impulso de abrir o app, de checar preços, de entrar antes que seja tarde. Só observe. Não julgue, não resista. Só veja o código rodando. Passo 2. Pergunta para si mesmo: isso é meu desejo ou é o código da Matrix rodando em mim? Eu realmente quero isso ou eu só quero que os outros vejam que eu tenho isso? E passo 3. Acessa o milissegundo soberano. Aquele espaço entre o impulso e a ação. Respira fundo e decide dar lá. Não como reação. Não como piloto automático. Mas como soberania. Porque a Matrix só tem poder se você acreditar que a corrida é real. Mas quando você acessa a terceira mente, você percebe que sempre teve controle. Não do mercado, não do mundo, mas do único jogo que realmente importa. O jogo da sua atenção. Dezembro de 2024. Todo mundo correndo. E você? Você não vai correr. Você vai parar, observar e escolher.